Graças a Deus, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos nós aqui para mais uma segunda-feira de estudo, mais uma segunda-feira onde vamos estudar mais uma parábola de Jesus. Hoje, a gente tem por título esse culto de hoje como Escola de Excelência. É onde a gente se reúne aqui para estudar a palavra de Deus, para aprender na palavra de Deus. E nós estamos aí na série de estudos sobre as parábolas de Jesus. Então hoje estamos aqui exclusivamente para interpretar e aplicar na nossa vida mais uma parábola. E a parábola de hoje é a parábola da semente, registrada apenas no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 4, do versículo de número 26 ao 29. Então você que já está entrando aí, você pode abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 26 ao versículo de número 29. É a parábola de hoje. Lembrando a vocês que esse estudo de segunda-feira, ele é tanto presencial como online. Eu ainda vou manter ele online, porque eu tenho pessoas que não podem vir, pessoas que moram em outros lugares, longe da igreja, e gostam de participar desse estudo, gostam de interagir, gostam de participar conosco. Então eu vou manter aí online, mesmo sendo aqui presencial. Vocês devem estar reparando aí que eu não estou na minha casa, eu estou aqui na igreja, Estamos aqui na igreja, daqui a pouco chegam os irmãos aí, e nós estamos nos reunidos aqui. Hoje eu estou começando um pouco mais cedo, tenho um compromisso familiar. Hoje, por bondade de Deus, é aniversário da minha filha, e eu quero depois comer um pedacinho de bolo com ela, entre nós aqui, entre a família. Então hoje eu estou começando mais cedo, para acabar mais cedo, para que eu possa ter o meu momento com a minha família aí. Então minha gratidão a Deus pela vida de vocês que já estão presentes aí, nosso irmão Diácono Ronan Sorrente, da nossa sede, nosso irmão Miguel Silva. Deus te abençoe, Miguel, que bom tê-lo aqui conosco, e vamos partir para dentro aí de mais uma parábola, mais um estudo bíblico, para nossa alma continuar sendo regada pela poderosa palavra de Deus. Como sempre faço, deixa a sua Bíblia aberta, eu vou orar agora, e depois nós vamos partir para aqueles 4 pontinhos já conhecidos de todos que estão aí participando comigo sempre desse estudo das parábolas de Jesus. Eu primeiro entendo com quem Jesus está falando, depois por que Jesus está falando o que está sendo dito, terceiro, a explicação daquilo que Jesus está falando, e por fim, nós interpretamos o que Jesus está falando e aplicamos na nossa vida para hoje, tá bom? Então esses são os 4 pontinhos. Lembrando a você que ainda não se inscreveu no meu canal, eu tenho um canal no YouTube, aonde eu tenho lá dezenas de parábolas que eu já interpretei. Então você que está entrando hoje aí pela primeira vez, se gostar do estudo, se quiser participar, se quiser saber de outras parábolas que eu já ministrei aqui, você se inscreve no meu canal, PR Adriano Rocha, PR Adriano Rocha. Se inscreve no meu canal, ativa o sininho de notificação aí, dá joinha nos vídeos que já estão existentes lá, assiste outras parábolas, comenta, compartilha e me ajuda, porque todo compartilhamento, toda curtida, todo comentário faz com que o YouTube entenda que o meu ensino, que o meu canal, que o meu estudo está sendo algo proveitoso. Sendo assim, o YouTube vai me ajudar fazendo o quê? Toda vez que alguém entrar lá, por exemplo, procurando parábolas de Jesus, o YouTube vai colocar logo o meu canal de frente ali. Meu canal logo vai aparecer de cara ali para o YouTube. O YouTube vai entender que está sendo algo satisfatório, e com isso ele vai apresentar o meu canal para outras pessoas. Então você que pode aí me ajudar curtindo, compartilhando, comentando, e você que não é inscrito, se inscreve lá. Novamente, PR Adriano Rocha. Tá? Que bom ter você comigo aí, nosso irmão pastor Evandro Azevedo, na nossa congregação de Curicica, nosso irmão Cristiano Oliveira, é o irmão do Miguel Silva,
Deus abençoe a vida de vocês, tá? Fiquem com a gente aí até o final. Vai ser uma noite marcada por um aprendizado da palavra de Deus. Abriram suas Bíblias? A parábola de hoje é a parábola da semente. Não é a do semeador. Ela vem logo depois da do semeador, mas é a parábola da semente, registrada em Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 26 em diante. Enquanto você procura aí, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui na câmera, tá, gente? Você de casa aí, continua aí. Eu vou só virar a câmera aqui, que parece que desse jeito não tá legal. Deixa eu virar aqui. Isso, agora vai ficar melhor. Deixa eu virar aqui. Vamos lá. Você de casa aí, vê se ficou de cabeça para baixo aí, Salomão. Ficou? Tá certinho? Galera de casa aí, me dá um feedback aí, vê se ficou de cabeça para baixo aí a câmera aí. Eu virei a câmera aqui, ficou? Então calma aí que eu vou dar uma ajeitadinha aqui, gente. Não sai daí não, fica aí, crente. Que a câmera tá meio tortinha aqui, eu vou ter que dar uma ajeitada. Não sei, velho. Não, né? Aqui começou naquela posição. Vai ter que virar assim mesmo. Vai ter que virar assim mesmo? Então vai ter que ficar assim tortinha mesmo, gente. Vai ter que ficar assim, porque aí a câmera assim ela fica para baixo, aí não fica tão boa como da outra posição. Mas como eu já comecei o vídeo, aí vai ter que ser assim mesmo, gente. Tá bom? Vamos deixar assim, pelo menos dá para você ver a minha cara de Paraíba aqui. Pai do Senhor, Gisele, tudo bem? Então vamos lá, gente. A parábola de hoje é em Marcos, capítulo de número 4, do versículo de número 26. Vamos ler aqui? Diz assim, Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 26 em diante, que diz assim: E disse Jesus: O reino de Deus é como um homem que joga uma semente na terra, quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo. Ela brota e cresce, sem ele saber como isso aconteceu. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, e mais tarde os grãos, que enchem a espiga. Quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. Vou dizer de novo, vamos ler aqui novamente de modo mais pausado para você entender. A minha versão é NTLH, é uma versão atualizada. Eu gostei aqui da leitura dessa versão da parábola de hoje, para a gente chegar a uma compreensão melhor. Diz assim: E disse Jesus: O reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra, quer ele esteja acordado, ou quer ele esteja dormindo, ela brota, cresce, sem que ele saiba o que aconteceu. É a própria terra que dá o seu fruto. Primeiro aparece a planta, depois a espiga, mais tarde os grãos que enchem a espiga. E quando as espigas ficam maduras, o homem começa a cortá-las com uma foice, pois chegou o tempo da colheita. Então essa parábola aqui, ela é titulada como a parábola da colheita. Antes dela, Jesus vai contar uma outra parábola, que é a parábola do semeador. Tendo algo claro aqui para nós, é que essa parábola da colheita, ela só é registrada no Evangelho de Marcos. Você não vai encontrar essa parábola da semente em outros evangelhos, só em Marcos. Ela é exclusiva do Evangelho de Marcos. A parábola do semeador não, você encontra em Lucas, você encontra em Mateus, mas a parábola da semente só aqui em Marcos. Isso é interessante, leva a gente a despertar a vontade de querer saber um pouco mais sobre ela. Embora seja uma parábolazinha pequena, no seu conteúdo de poucos versículos, mas é uma parábola que tem um ensinamento muito profundo. Todas as vezes que Jesus se apresentava dessa forma, é porque ele queria ou esclarecer um assunto complicado,
ou complicar um assunto tranquilo. Jesus contava parábolas com esses diversos intuitos. Às vezes ele queria trazer clareza, mais praticidade no entendimento, mas às vezes ele queria complicar mesmo. Se você ler em Mateus capítulo 13, você vai ver que tem um momento que ele conta uma parábola e ele diz que só contou parábola naquele ensino ali porque ele queria dificultar o entendimento mesmo. Caramba, isso é verdade? Jesus diz isso lá em Mateus, quando ele conta uma parábola e ele diz que não contou ela abertamente ou não propôs o ensino de modo mais claro, porque ele queria realmente complicar. Mas há momentos que ele conta parábolas para trazer mais praticidade para o seu ouvinte, para quem vai ouvi-lo ali, possa ouvi-lo de forma mais clara, mais tranquila e mais absorvente. Então nós vamos entender que a colocação da parábola vai depender muito do contexto na qual ela é inserida. Por isso que eu sempre faço aquele caminho de 4 pontos. O primeiro ponto é saber com quem Jesus fala. O segundo ponto é saber qual é o motivo que leva ele a falar o que agora está sendo dito. Terceiro ponto é explicar o que ele está falando. E o quarto ponto é aplicar na nossa vida o que ele acabou de dizer. Sendo assim, nós vamos utilizar os 2 primeiros pontos para identificar a situação, com quem que ele fala, qual é o ambiente que a parábola está sendo contada, qual é o ambiente que ele está propondo o ensino. E para isso, a gente às vezes vai ter que voltar alguns versículos antes ou avançar alguns versículos depois. Isso é uma ferramenta básica da teologia. Para interpretar um texto, a gente precisa analisar o contexto. É impossível compreender alguns textos se a gente não voltar e analisar o contexto aonde esse texto está inserido. Afinal de contas, texto sem contexto é pretexto para heresia. Toda vez que eu me debruço, toda vez que eu me entrego, toda vez que eu me aplico a um texto isolado, eu posso cometer um erro muito grande. Qual? O erro de uma falsa interpretação, de uma interpretação errada, ou de interpretação nenhuma. Por isso que é sempre bom buscar os textos com contextos, é sempre bom voltar alguns versículos antes, é sempre bom avançar alguns versículos depois. Com isso, a gente chega à clareza do assunto que está sendo proposto ali. Sendo assim, oi? Não está vendo não? Não entendi. Tá ruim aí, gente, o coisa? Você de casa aí, fala para mim se está torto, se está... tá. É porque eu comecei o vídeo com a câmera aqui, ó. Aí eu tô meio torto assim. Você está reparando que eu tô meio torto assim? É porque a câmera está aqui embaixo. Para mim voltar para ficar direitinho, eu vou ter que excluir esse vídeo. Mas aí, como vocês estão vendo bem aí, e se vocês reparar que eu estou olhando para ali, para cá, é porque tem uns irmãos aqui na igreja, tá? Como eu disse a vocês, esse ensino está sendo de modo presencial e de modo online. Esse culto de hoje nós chamamos de escola de excelência. Então eu aproveitei aí esse estudo que nasceu na pandemia, né, no meu coração, no tempo da pandemia, interpretando as parábolas de Jesus, e como não acabou, não se esgotou ainda as parábolas, eu voltei com a escola de excelência aqui na igreja, que é um culto que a gente dá estudo, só estudo bíblico, geralmente é estudo de teologia sistemática, geralmente a gente estuda algum livro da Bíblia, mas como eu já estava nessa corrida com as parábolas de Jesus, eu decidi manter até esgotar todas as parábolas. Quando acabar as parábolas, nós vamos começar aí um estudo de teologia sistemática. Então você aí que gosta de estudar teologia, gosta de aprender algumas coisas que não tem a possibilidade de aprender numa pregação, num culto, ou talvez não tenha condições de frequentar uma escola de teologia, nós vamos aqui nos dedicar a passar para vocês o estudo teológico mais apurado, mais aprofundado, para acrescentar o seu conhecimento bíblico aí. Tendo dito isso, nós vamos voltar aqui à parábola, e agora a gente vai começar a dar o primeiro passo, que é saber com quem Jesus fala. Para isso, como eu disse a vocês, na minha Bíblia aqui eu vou ter que voltar uma página.
na sua, talvez na mesma página, você vai conseguir identificar comigo com quem Jesus está falando, para a gente dar aí o primeiro passo e já começar aí a interpretação dessa parábola de hoje. Voltando aqui à página, eu vou descobrir que no capítulo 4 de Marcos, no versículo 1 em diante, Jesus vai estar fazendo uso de uma outra parábola, que é a parábola do semeador. Voltando alguns versículos atrás, saindo do capítulo 4 e entrando no capítulo 5, do versículo de número 13 em diante do capítulo 5, eu vou descobrir que Jesus vai começar a falar com os discípulos. Então a gente vê ele falando aqui com os 12, aí ele fala sobre expulsar demônios. Depois entra aqui no versículo 31 do capítulo 5, Jesus fala sobre a sua mãe e os seus irmãos. Aí acaba aqui, ele retorna à sua casa e está em casa. E agora aqui no capítulo de número 4, do versículo 1 em diante, diz assim: Jesus começou a ensinar outra vez na beira do lago, ou na sua Bíblia aí, na beira da praia. Então agora eu sei que Jesus está começando novamente mais um turno de ensino. Por que eu voltei aqui atrás? Para a gente descomplicar algo, saber literalmente, certamente com quem Jesus fala. Então a gente já sabe aqui que não é o mesmo momento que Jesus está falando com os 12, sobre o poder de expulsar demônios, essas coisas. Não é o mesmo momento que Jesus está falando sobre a sua família. É um outro momento. Ele está em casa, sai de casa, e a partir aqui do versículo 1 do capítulo 4, a Bíblia diz que ele novamente vai ensinar. Novamente ele vai ensinar. E agora onde? Na beira da praia. E ele vai fazer uso aqui de uma parábola muito conhecida por nós, os crentes, que é a parábola do semeador. Ele vai dizer aqui a partir do versículo de número 3: escutem, certo homem saiu a semear. Aí você já conhece bem aqui essa parábola do semeador. Quem não conhece e quer saber a interpretação dessa parábola, eu já ministrei ela. Vai lá no meu canal do YouTube, PR Adriano Rocha, e assiste lá, procura lá, parábola do semeador, ouve o estudo sobre ela, que você vai ficar fascinado com o que Jesus está ensinando aqui, tá bom? Mas hoje o objetivo central é a parábola da semente, mas eu tive que voltar uns versículos atrás, só para saber com quem Jesus fala. Aí segue-se aqui, a parábola acaba no versículo de número 9, aí ele entra aqui no versículo de número 10, dizendo o seguinte: quando a multidão foi embora, então a gente já sabe que ele estava falando a parábola do semeador na beira da praia. E quem era o grupo que estava ouvindo ele ali na beira da praia? Uma multidão de pessoas e também os seus discípulos. Só que agora do versículo 10 em diante, já está revelando uma retirada de pessoas e a continuidade de outras. Olha o que diz aqui: quando a multidão foi embora, as pessoas ficaram ali e começaram junto com os discípulos a lhe fazer perguntas sobre a parábola. E Jesus disse: a vocês Deus mostra o segredo do reino, mas para os que foram, os que não estão mais aqui, estão fora do reino de Deus, tudo é ensinado por meio de parábolas, para que olhem e não enxerguem nada, para que escutem e não entendam, senão eles voltariam para Deus e eles os perdoaria. Olha que interessante, eu não vou discutir isso aqui, embora seja meio complicado de entender, mas Jesus está deixando claro que ele conta a parábola do semeador na beira da praia e não explica. Quem vai embora não entende nada. Quem vai embora não quer saber do que foi contado. Por quê, pastor? Porque reparou que do versículo 10 em diante a gente descobre que tem gente que vai embora, mas tem gente que fica. Eu acabei de ler
que um grupo de pessoas ficou junto com os... Hein, gente? Com os... E esse grupo de pessoas faz questão de perguntar a ele o que a parábola significava. Por que que ele não explica para a multidão? Não queriam aprender. A prova disso é que ele conta a parábola, ninguém entende nada e eles vão embora, mesmo sem entender. Isso fica claro para nós que possivelmente a multidão que ali estava só estava porque Jesus era mais um personagem que estava saltando os olhos de todo mundo na época. Jesus é um camarada que está despertando a atenção, seja por crítica, seja por ódio, seja por desacordo, ou seja por concordar com o que ele fala. Uma coisa que vocês precisam entender é que Jesus era sempre rodeado de muita gente, mas no meio dessa multidão de pessoas, nem todas tinham interesse de aprender com ele. Algumas queriam só criticá-lo, outras queriam só pegar um furo dele e sentar a lenha nele. Outras só estavam ali porque passaram e viram uma multidão se aglomerando e também se juntou. Outras porque sabia que toda vez que ele pregava, no final ele dava um lanchinho. A Bíblia mesmo vai dizer que tem uma hora que ele fala para um grupo de pessoas assim: eu sei porque vocês estão aqui. Vocês estão aqui só por causa dos pães e dos peixes que se multiplicam. Ou seja, todo grupo que se reunia em volta de Jesus era feito por esse tipo de pessoas. Pessoas que queriam realmente mudar de vida, pessoas que queriam só lucrar na presença de Jesus, pessoas que queriam só pegar um vacilo dele para expor ele para o sinédrio, para os fariseus e para os sacerdotes, e pessoas que estavam ali só porque não tinham nada melhor para fazer. Então isso está acontecendo aqui agora, e a minha saudação de paz aí a nossa irmã Isabel Fátima e o nosso amado pastor Mateus Cristóvão. Fala aí, angolano de Jesus. Beijo no teu coração, meu irmão. Saudade de você, servo de Deus. Qualquer hora a gente aparece aí no Batô para dar um glória junto, tá? Você mora aqui no meu coração, soldado. Tamo junto. E também esse era o grupo de pessoas que cercavam Jesus. Inúmeras pessoas. Pessoas querendo coisas para sua alma, pessoas querendo coisas para sua mão, só material, porque todo mundo sabia que se ajuntar com Jesus dava bom no final. Ou ele multiplicava pão e todo mundo comia, ou ele curava doente, ou ele expulsava demônio. Era assim. Parar perto de Jesus era coisa boa. Jesus sempre dava presente, ele não despedia ninguém de mão vazia. Então tinha gente interesseira que só queria benefícios de Jesus, mas tinha pessoas que queriam aprender, e é esse grupo de pessoas que fica aqui. O texto vai dizer que tem gente que vai embora, o texto vai dizer que tem gente que mete o pé. Ele conta a parábola e tem gente que não entende, mas mesmo assim, perna para quem te quero. Talvez saíram até reclamando, dizendo: caramba, viu? Se Jesus é um maluco, fala coisa com coisa, ninguém entende nada. Tá vendo? A gente veio aqui à toa, ficamos aqui a tarde inteira ouvindo ele falar de semeador que saiu para semear, e a gente não entendeu nada. Mas não entendeu por quê? Porque eram pessoas que não queriam nada com o reino de Deus. Pastor, o senhor pode provar isso? Posso provar. E Jesus conta por parábola para complicar mesmo, para que esse grupo de pessoas que só ia lá para criticá-lo, que só ia lá para julgá-lo, que só ia lá para se aproveitar de quem ele é, não entendesse nada. Pastor, o senhor está dizendo que Jesus contou o ensino daquele dia por parábola só para complicar a cabeça do povo? Sim. E eu vou ler de novo aqui, e o texto por si mesmo prova. Olha o que diz o versículo de número 10 em diante. Estou fazendo a releitura. Quando a multidão foi embora, as pessoas que ficaram junto com os discípulos
começaram a lhe fazer perguntas sobre a parábola. E Jesus disse: a vocês Deus mostra o segredo do reino dos céus, mas para os que estão fora do reino, tudo é ensinado por parábola, para que olhem e não vejam, para que escutem e não entendam, senão eles se voltariam para Deus e Ele os perdoaria. Olha que interessante, Jesus está dizendo o seguinte: eu compliquei a conversa hoje, eu contei por parábola o ensino de hoje, a pregação de hoje foi por parábola, para eles não entenderem mesmo, para que vejam e não enxerguem, para que ouçam e não entendam, para que não vão até Deus e Deus nos perdoe. Olha que interessante, Jesus quis complicar naquela manhã, ou naquela tarde daquele dia, Ele quis complicar. Por quê? Pela explicação que eu acabei de dar alguns minutos atrás, porque nem todo mundo que estava na presença de Jesus, estava ali porque queria aprender, estava ali porque queria ser moldado na alma, nem todo mundo que estava ali queria mudança de vida, alguns só queriam mesmo era se aproveitar de Jesus. Tendo isso em vista, a gente vai ver então, que Jesus agora, a partir do versículo de número 13, ele vai explicar a parábola do semeador. Para quem? Para aquele grupo de pessoas e os discípulos que ali estão. Ele vai explicar a parábola para essas pessoas. Ele vai explicar para essas pessoas a parábola. Acaba a explicação da parábola do semeador, ele entra na parábola da semente, que é a que eu li aqui. E Jesus disse, ou seja, após ele explicar a parábola do semeador, ele continua falando. Se ele continua falando, Gisele, com quem que ele está falando? Com os discípulos e com aquele grupo de pessoas que está ali. Já demos o primeiro passo. Já sabemos que a conversa de hoje, Daniel, é com os discípulos e com aquele grupo pequeno que ficou ali. Então ele vai iniciar uma nova parábola. Qual é a explicação da parábola do semeador? Eu vou dar ela aqui superficialmente, para que vocês que não assistiram ela lá no YouTube, possam ir lá assistir. A explicação da parábola do semeador é a seguinte: Jesus está dizendo que na presença dele há vários tipos de terreno. A semente é uma só, a sua palavra. O semeador é um só, ele próprio. E quem é o terreno? Aquele grupo de pessoas que está ali na beira da praia. Tem gente ali que vai absorver a palavra, mas vai perder, porque as aves do céu vão comer. Tem gente ali que vai absorver a palavra, mas o sol quente vai queimar e ele não vai continuar. Tem gente ali que vai absorver a palavra, mas o inimigo vai vir através dos espinhos e vai matar a planta. Tem gente ali que vai ouvir a palavra e vai germinar e vai dar muitos frutos. Então esse é o tipo de pessoa que estava ali. Jesus está explicando, o terreno são vários, a semente é uma só, mas o terreno são vários. Agora na parábola da semente, a história é outra. Embora ela esteja pertinho da palavra do semeador, a semente aqui agora é outra conversa. A semente agora aqui não é a palavra, a semente agora aqui são pessoas. E olha que interessante, ou melhor, a semente aqui continua. Voltar aqui, deixa eu recapitular. A semente aqui continua sendo a palavra. Só que agora Jesus está dando um upgrade no ensino. A semente aqui continua sendo a palavra. A terra continua sendo as pessoas. Só que o intuito agora do conto dessa parábola aqui é trazer um ensino para os discípulos. Por quê? Porque naquele dia, naquela manhã ou tarde, na beira da praia, quem era o semeador? Jesus era o semeador.
Só que Jesus vai embora daqui a pouco. E quem vai continuar sendo o semeador? Os discípulos. Então Jesus, com a parábola do semeador, quis ensinar o que aos discípulos? O terreno são essas pessoas. Nem sempre vai germinar. O objetivo de vocês é plantar. Por quê? Para que o semeador não fique triste. Caramba, eu preguei por Severino e ele morreu na cachaça. Pô, parece que nem valeu a pena. Calma, a culpa não é sua, semeador. A culpa é do terreno. Não é da semente. A semente continua sendo a mesma, a palavra. E não tem erro nela. O erro é em quem absorve. De vez em quando o erro é em quem semeia. Mas aqui no caso, Jesus está ensinando que o erro é da terra que recebe a semente. É isso que Jesus quer ensinar aos discípulos. Vocês vão semear daqui a pouco. Eu estou semeando hoje, mas amanhã quem vai semear é vocês. Obrigado. Eu estou semeando hoje, mas amanhã são vocês que vão semear. Então fique tranquilo, por quê? Porque nem todo mundo que vocês vão pregar o Evangelho vai aceitar o Evangelho. Tem gente que vai ouvir você e vai continuar fumando maconha, vai continuar se prostituindo, vai continuar na idolatria e vai morrer e vai para o inferno, mesmo você tendo pregado a palavra para ele, mesmo você tendo ensinado a palavra para ele. Por quê? Porque o crescimento cabe a Deus, mas a aceitação da semente cabe à terra que a recebeu. Então, tem gente que não vai mudar de vida mesmo. Infelizmente, tem parente teu que vai continuar na droga e vai morrer e vai para o inferno nela. E a culpa não vai ser sua. A culpa é dele que não quer aceitar a mensagem. Jesus está ensinando isso aqui. Por quê? Porque os discípulos vão continuar a semeadura. E isso poderia afetar a mente dos discípulos. Caramba, há tantos anos eu estou pregando para esse cara e ele não se converte. Não é porque a sua pregação está fraca, porque basta falar que Jesus salva, cura e liberta. Essa é a mensagem mais poderosa para o semeador. Caramba, pastor, eu me esmerei, eu ensinei tudo, eu contei o meu testemunho, eu vivi o Evangelho para ele ver, e ele não aceitou. E aí? Ele escolheu o caminho a seguir. É isso que Jesus quer ensinar para os discípulos com a parábola do semeador. E agora, com a parábola da semente, Jesus ainda quer ensinar os discípulos sobre o serviço do Evangelho. O reino de Deus é como um homem que joga a semente na terra, quer ele esteja acordado, quer ele esteja dormindo. Ela brota e cresce sem que ele saiba como isso aconteceu. É a própria... Responde, gente, é a própria... é a própria terra. É a própria terra que dá o fruto. Primeiro aparece a planta, depois as espigas, mais tarde os grãos que enchem as espigas, e quando as espigas estão maduras, o homem começa a cortá-las com a foice, pois chegou o tempo da colheita. E agora nós vamos aqui entender o segundo passo. Por que Jesus está falando isso? Qual é o intuito? O intuito é preparar os discípulos. O intuito é instruir os discípulos, para que eles saibam que o papel deles é semear, o papel deles é pregar, o papel deles é anunciar o reino. Esse é o papel deles. O que Jesus está querendo dizer com essas duas parábolas para os discípulos é que o papel deles é anunciar o reino, e pronto. Agora, é a terra que vai absorver a semente ou não. É a terra que vai dar o crescimento à semente ou não. Não é o discípulo que vai semear. A parte do discípulo
é só jogar a semente, e a parte da terra que recebeu é absorvê-la e germiná-la. Sendo assim, Jesus está ensinando duas coisas importantes aqui. A primeira é: preguem o evangelho, independente do terreno, independente se a pessoa vai aceitar ou não. Preguem a mensagem do reino. Pastor, mas eu vou gastar meu tempo com aquele meu vizinho, ele é cachaceiro. Ele não está nem aí para a igreja. Eu vou pregar o evangelho para minha outra vizinha, que é uma mulher que não é crente, mas é uma mulher maneira, dócil. Eu não vejo ela metida em confusão, então na minha visão, ela é um terreno melhor. Talvez não. Talvez tu vai pregar o evangelho para uma pessoa que tem tudo para aceitar e não aceita. E você prega o evangelho para aquele cara que vive criticando o pastor, criticando a igreja, e é ele que aceita. Ontem aqui na igreja, nós recebemos o pastor Paulo, que é um pastor lá na nossa sede. Ele contou o testemunho dele aqui, dizendo que ele chamava pastor de ladrão, que a esposa dele tinha uns irmãos que eram crentes, e os cunhados dele tentavam convertê-lo, e ele xingava os cunhados, ele falava para os cunhados que eles eram tudo mentiroso, que não queria saber de Jesus, que Jesus era uma conversa fiada. Resultado, o Paulo estava aqui ontem, aqui ó, nesse altar, pregando para a gente. Olha, o Paulo era um terreno improvável, que germinou. E quanta gente a gente fala: caramba, essa minha vizinha parece crente, tem cara de crente, se veste como crente, até fala como crente. Aí tu vai pregar, a dito cuja fala: não quero o evangelho, não aceito. Então, não olhe para o terreno. A expectativa sua é semear, e pronto. Já estou explicando aqui a parábola, já estou dando praticamente o terceiro passo, explicando a parábola. O que Jesus queria dizer para eles aqui é isso: preguem a palavra, independente se o terreno vai aceitar ou não. Já a parábola da semente é o continuar da educação ministerial dos discípulos. É isso que está acontecendo aqui. Jesus está lecionando, ensinando, aprimorando os discípulos. Para quê? Para que eles continuem a semeadura. Sendo assim, Jesus está preparando os discípulos para enfrentar os terrenos que eles vão semear a palavra. Primeiro ele diz com a palavra do semeador, com a parábola do semeador, que tem terreno diversos. Tem gente que vai aceitar, tem gente que não vai, tem gente que vai germinar, tem gente que não vai, tem gente que vai dar fruto, tem gente que não vai. É assim que Jesus está ensinando eles. Já com a segunda parábola, que é da semente, Jesus está dizendo aos discípulos o seguinte: olha, o papel de vocês é semear, o papel de vocês é pregar, o papel de vocês é anunciar. Agora, quem vai dar o crescimento, a semente, é a própria terra. E quem é a terra, classe? Isso aí. Você aí de casa, quem é a terra? Somos nós e as pessoas que nós vamos anunciar. O que Jesus está ensinando os discípulos aqui? Olha, é vocês que vão pregar, e a pessoa que vai ouvir a mensagem, é ela que vai dar o crescimento, a semente, que é a palavra. É ela que vai aceitar, e aceitando, a semente cresce, ou é ela que vai negar, e negando, a semente morre. Tendo dito isto, eu alcancei o entendimento para nós, e agora eu vou aplicar a parábola, e nós terminamos o estudo de hoje.
Eu vou aplicar. Agora eu já estou no ponto 4, na aplicação da parábola. Já entendemos com quem Jesus falava, com os discípulos. Já entendemos qual era o motivo dele falar isso, ele queria ensinar os discípulos. Já entendemos qual era o conteúdo do ensino, era preparar os discípulos para enfrentar os diversos tipos de terreno e também saber que a parte deles é semear e pronto. Quem vai dar o crescimento é o indivíduo que vai receber a mensagem. E agora eu vou aplicar a parábola no nosso dia a dia. E eu marquei aqui 3 ensinamentos que eu obtive com essa parábola. O primeiro é que no reino de Deus, quem dá o crescimento é o próprio Deus. Mas na pregação da mensagem, quem prega somos nós. Mas no germinar da mensagem, quem dá é quem a recebe. Isso me aliviou e também me deu responsabilidade. Me aliviou por quê? Porque eu, como pregador, eu aprendi que a minha parte é só pregar. Porque tem hora que a gente quer que cresça, a gente fica ali na mente da pessoa. Vai, se converte, se converte, se converte. A nossa parte é só pregar. De modo mais claro possível. De modo mais aberto possível. De modo mais justo e verdadeiro, conforme a Bíblia possível. E é a pessoa que vai ouvir, que vai decidir se absorve aquilo ali para crescer ou se nega para continuar na perdição. Segunda verdade que eu aprendi com esse estudo é que mesmo sendo a semente, ou melhor, mesmo sendo a terra a responsável pelo crescimento da semente, eu devo continuar semeando mesmo assim. Por quê? Porque senão eu posso falar, então se é o camarada que tem que fazer o reino de Deus crescer na vida dele, ele que procure. Não, a minha parte é semear, a dele é permitir com que a semente germine, cresça, dê frutos. É ele que vai fazer isso. Mas a semente só vai crescer naquela terra se aquela terra receber a semente. Não é verdade? É a terra que vai fazer crescer, mas a terra não gera semente. Olha que interessante. É a terra que faz a semente crescer? É ela que faz a semente crescer. É ela que faz a semente tomar forma. É a terra que dá tudo que a semente precisa para ela, germinar. Aquilo ali são flores artificiais, mas são um exemplo de flores reais da natureza. Antes das flores ficarem daquele jeito ali, é a terra que absorve a semente, dá os nutrientes necessários para a semente, e a semente cresce a partir da aceitação da terra. Mas mesmo assim, não é a terra que se auto-semeia. É, gente? É a terra que se auto-semeia? Então nós entendemos que a terra é quem dá o crescimento. Amém? Mas para a terra dar o crescimento, ela precisa de uma. E se a terra não se auto-semeia, ela precisa de alguém para semear. E quem são essas pessoas? Somos nós. Nós somos os semeadores. Nós somos aqueles que vamos semear nas vidas que estão aí fora. Nós somos os responsáveis. Está cheio de terra aí, terra seca, terra úmida, terra adubada, terra que só a semente batendo já gera. Mas nós somos os responsáveis, porque somos nós que temos a semente. Quem é que está aqui hoje aprendendo a palavra de Deus? Somos nós. Sabe o que vocês estão fazendo aqui? Gisele, Beth, Pedro, Sandro, Daniel, Salomão e Mauro
Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Estamos enchendo a nossa aljava de sementes. Sabe o que vocês aí de casa estão fazendo? Miguel, o Arley, nossa irmã Viviane, nosso irmão pastor Mateus, pastor Evandro, Cristiano, todos vocês que estão aí me ouvindo, sabe o que vocês estão fazendo aí agora? Enchendo a sacola de semente da palavra. Para quê? Para semear, para serem semeadores. E eu aprendi isso hoje aqui. A terra precisa de nós. A terra que está aí fora sendo pisoteada pelo diabo, precisa de mim e de você, para dar frutos para a glória de Deus. E eu termino agora com o terceiro ensino que eu aprendi, que é a terra que cresce, que dá o crescimento. A terra que dá o crescimento. Mas depois que a planta cresce, quem é que cuida da planta, gente? O semeador. Caramba, olha que interessante, gente. Olha que interessante, Miguel. O semeador lança a semente na terra. Dali em diante, a parábola da semente diz isso, que o camarada foi dormir, foi descansar. Aí a semente germinou sem mais nenhum trabalho dele. O trabalho dele foi só. Mas depois que a semente germina, nasce uma planta. E agora a responsabilidade é dupla, conjunta. É de quem a responsabilidade agora para manter a planta viva? Do semeador e da terra. A terra continua dando nutriente para a semente, não é isso? Aí germina, vira planta. Mas depois que vira planta, a responsabilidade agora é de duas pessoas. De quem? Da terra e do semeador. Por quê? Porque agora é o semeador que vai dar o nutriente para a terra continuar fazendo a planta crescer. Antes da planta crescer, o semeador já fez a parte dele. Mas depois que a planta cresce, a responsabilidade é da terra e do semeador. O que eu aprendi aqui e eu termino, gente? Que a nossa responsabilidade é pregar o evangelho. Mas depois que alguém aceitar a mensagem que nós pregamos, essa pessoa vai vir para a igreja, vai levantar a mão para Jesus. A planta cresceu. E agora que a planta cresceu, Gisele, é responsabilidade do semeador cuidar da planta, para que a planta não morra. É agora o semeador que vai dar água, é o semeador que vai dar o adubo, é o semeador que vai tirar as ervas daninhas que podem sugar o nutriente da planta, é o semeador que vai esplantar as bestas feras para não pisarem ou comer a planta. A responsabilidade depois que essa pessoa que você está pregando se converter, de se manter firme até que ela se autocuide, é sua. Olha que interessante, de uma parábolazinha desse tamanho, a gente conseguiu extrair uma riqueza desse tamanho. Aprendemos hoje que a nossa responsabilidade é semear. Quem vai dar o crescimento, a princípio, é a própria terra que recebeu a semente. Mas depois que a semente germina e vira planta, a responsabilidade de manter aquela planta ali, ó, linda, florida, é nossa. E da terra também, mas também nossa. Porque depois que a semente vira planta, a terra precisa do semeador, que semeou para regar, adubar e guardar a planta. Então que vocês possam aprender tudo isso aí, que Deus possa ter enchido o coração de vocês na noite de hoje, que essa parábola possa ter trago um ensino fundamental para a sua alma. Afinal de contas, todos nós
temos a responsabilidade de semear nesse reino que é o reino de Deus. Muitas terras estão aí, precisando de mim e de você, para que o cuidado da vida deles continue sendo mantido. Então que Deus abençoe você de casa, que Deus abençoe vocês que aqui estão. Alguém aí ficou com alguma dúvida? Não? Então você de casa, se ficou com alguma dúvida, coloca nos comentários aí, já já eu vou ver e te responder. Então vocês aí, que Deus abençoe, que possam estar sempre conosco. Lembrando, você que não se inscreveu no meu canal, se inscreve aí, PR Adriano Rocha, PR Adriano Rocha. Com isso, você vai poder assistir outras parábolas que já estão lá no meu canal do YouTube, outras parábolas que eu já ministrei aqui. Foi muito bom ter vocês conosco. Voltem aí, segunda-feira que vem tem mais, vai ser uma outra parábola e mais uma noite marcante como essa que foi de hoje. Deus abençoe. Vamos orar para agradecer o nosso Deus. Deus, muito obrigado por mais um estudo, por mais uma noite na tua presença, mais uma noite que o Senhor nos concedeu. Leva o teu povo que aqui está de volta para casa, os que já estão em casa também os abençoe e nos dê uma noite abençoada, e que tudo que aprendemos aqui possa ficar enxertado no nosso coração, para que a gente possa sair por aí, semeando a boa semente e cuidando das árvores já germinadas, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe vocês, e até a próxima, em nome de Jesus.